Eu tava falando ontem com alguns amigos na mentoria e o que a gente tava conversando? As pessoas, às vezes, elas ignoram um passo, que é, por exemplo, fazer a primeira venda, fazer 10 vendas, fazer 50 vendas. Elas ignoram esse passo. E quando elas ignoram esse passo, o que acaba acontecendo? Elas deixam de fazer as coisas que precisam ser feitas para o momento atual delas. E elas começam a se concentrar nas metas e métricas do mercado e acabam esquecendo o primeiro passo. Eu gosto sempre de falar que o negócio digital, ele é como construir uma casa. Primeiro de tudo, a gente vai ter um terreno, vai comprar o terreno, comprou o terreno, vai fazer um projeto, vai aprovar o projeto da prefeitura, vai fazer o projeto, fazer a planta toda desse projeto, aí vai começar a fazer a fundação, aí vai subindo as paredes, aí depois vai fazendo as aberturas, aí depois vai fazendo os acabamentos. É a mesma coisa com o negócio digital. A primeira etapa, você primeiro vai fazer um plano, onde você quer chegar, o que você quer fazer. Primeiro vai analisar, cara, esse aqui é o terreno, é o mapa de onde eu quero ir. E depois você vai começar com o tempo e montando esse plano. Agora vamos fazer a fundação, vamos montar nossa base, vamos construir um pouquinho de audiência, vamos entender bem o nosso público, vamos ver bem qual é o produto. Aí vamos começar a levantar as paredes, a gente começa a fazer as primeiras vendas. Depois a gente começa a vender mais, aí a gente vai fazendo os acabamentos, a gente coloca as aberturas, aí a gente vai pintando toda a casa, a gente começa a colocar decoração, e aí nesse processo é o processo de escala de um negócio digital. O que você precisa entender para gerar resultado no digital? O primeiro de tudo, cara, eu vou sempre repetir isso, sempre, não importa quantas vezes a gente for falar aqui, eu vou repetir. Torriani, mas tu já falou isso? Sim, eu já falei, e eu vou continuar falando para você decorar isso, porque essa é a parte mais importante do negócio digital. A gente tem uma pirâmide do digital, que é uma tríade, vamos dizer assim, que é produto, audiência e conversão. E aí, na base de tudo isso aqui, a gente tem conteúdo. E para tudo isso aqui existir, a gente precisa pensar no nosso público. Quando a gente está falando de um negócio digital, a gente precisa entender o problema de um público, tá? De qualquer público aí, do seu público, não importa qual seja. As pessoas não conseguem passar no concurso público, as pessoas não conseguem emagrecer, as pessoas não conseguem vender online, elas não conseguem, escalar o seu negócio. Elas têm diversos problemas diferentes. Tem um grupo de pessoas que tem um problema. Desse problema, você vai construir um produto para resolver o problema delas. Desse produto, você vai criar conteúdos para chamar a audiência. Dessa audiência, você vai criar um processo de conversão para convencer essa audiência a comprar o seu produto. Então, isso aqui vai estar sempre presente em todo o processo que a gente for fazer. Então, eu quero partir de uma premissa para falar como você vai fazer 10K ou mais online, de que você já tem isso, de que você já sabe qual produto você vai vender. Olha só, você só consegue fazer grandes vendas quando você consegue resolver problemas. A venda é a solução de um problema. Internaliza isso. Se eu vou fazer a venda de qualquer coisa, eu preciso resolver o problema de uma pessoa, senão eu não consigo fazer uma venda. Então preste atenção nisso. Eu vou trazer as premissas que você precisa ter para a gente conseguir fazer os 10K online, porque senão você não consegue chegar nesse processo. Vou fazer uma mini listinha aqui do que precisa definir. Você vai precisar criar o seu produto, você vai precisar definir o seu nicho, você vai ter que pesquisar o seu público, tem que entender o problema do público, vai definir o seu nicho, qual nicho que você vai atuar. Entendi o problema do meu público, vou atender o nicho. Nicho de mercado é o tipo de produto, tipo de solução. Ao invés de eu atender todo mundo que quer aprender online, que quer vender online, eu vou atender só as pessoas que são produtores digitais. É isso que eu vou fazer. Então eu vou definir um nicho dentro do mercado no qual eu estou atuando. Dentro do digital existem vários segmentos. Existe a galera que quer viver de afiliado, tem a coprodução, tem as agências, tem os produtores digitais, tem o gestor de tráfego, tem o gestor de copy. Todas essas pessoas podem ser nossos clientes. Aí nós definimos que iríamos trabalhar num nicho de produtos digitais. Então eu nichei um mercado que é amplo. Então o que eu quero que você faça? Que analise e defina um nicho. Ponto. Definir produto, definir nicho. Aí eu vou ter que ir para o próximo passo. Aí eu vou escolher uma forma de vendas que vai chegar no que eu quero. Vou ter que aprender uma copy de vendas, vou ter que aprender tráfego. Então a gente tem aqui algumas premissas do que você precisa aprender. E a gente vai entregar assim também a questão de conteúdo, questão de audiência como um todo. E aqui é uma parte de engajamento também. Agora, o que vai acontecer? Não necessariamente você precisa virar um especialista em tráfego. Não necessariamente você precisa virar um especialista em copy. Você precisa saber tráfego para gerar um resultado. Tráfego para gerar outro resultado. Qual o grande detalhe? Lembra que existem cursos de inglês, certo? Tem um curso de inglês. Tem aquele curso de inglês que te ensina a ser o professor de inglês. E tem aquele curso de inglês que te ensina a ser uma pessoa que se comunica em inglês. Quando a gente está falando do nosso negócio, você pode escolher ser o professor ou pode escolher ser aquele cara que vai estudar e aprender o que é necessário para gerar o resultado que você precisa agora. Então, o que eu quero te falar? Antes de você virar especialista em alguma área,
Você aprende a fazer o todo. Primeiro tu vira generalista para depois virar especialista. Na verdade, assim, eu gosto de ser primeiro especialista para depois generalista. Mas quando a gente está falando de negócios, eu tenho um negócio, eu preciso fazer ele rodar. Então é legal que eu aprenda um pouquinho de tráfego, um pouquinho de copy, um pouquinho de funil para eu fazer ele rodar e começar a vender. Legal, comecei a vender, agora eu quero escalar. Beleza, agora eu vou me especializar em tráfego para fazer tudo que o tráfego precisa. Agora eu vou me especializar em copy para fazer tudo que a copy precisa. Agora eu vou me especializar em conteúdo para fazer tudo que o conteúdo precisa. E assim vai indo. Mas inicialmente você precisa aprender um pouquinho de cada coisa. E aí você vai colocar isso em prática, vai trazer os resultados, depois você começa a mudar, tá? Então entende isso. Quando eu tô falando desses itens que você precisa aprender, você não precisa ser o professor. Não seja professor. Você não precisa fazer e aprender tudo que tem e que existe no tráfego. Você precisa aprender o que realmente é necessário para você ter resultado. Ponto. Eu vou aprender o quê? Quando eu tô falando de tráfego, vou falar especificamente de tráfego. O que eu preciso aprender? Preciso aprender a gerar leads, preciso aprender a fazer remarketing, preciso aprender um pouquinho sobre distribuição de conteúdo, ponto, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso ficar aprendendo milhões de coisas, lendo central de ajuda, não preciso no início não, agora. Se eu quero ser gestor de tráfego, aí filho, vai ter que comer a central de ajuda. Vai ter que saber de cor, porque aí tu precisa ver todos os pormenores para te economizar, mas não no início, tá? No início não precisa. No início tu só precisa mexer nas ferramentas e entender de métricas, ponto. Depois tu aprende estética. E assim é para todo o resto que a gente tá falando aqui. Então, olha só, tudo que a gente está falando aqui são disciplinas nas quais você precisa estudar para conseguir vender online. Para você ter sucesso no digital, tu precisa estudar essas disciplinas. Você tem que saber qual é o nicho, qual é o problema do público, escolher o produto certo, tem que entender formas de vendas. Formas de vendas aqui é o lançamento, ou é perpétuo, ou é webinar perpétuo, campanha semanal, é uma forma de vender o seu produto. Entender de copy, entender de tráfego, entender de conversão, conteúdo, audiência e engajamento. Você precisa saber disso. Isso aqui são disciplinas que você precisa se desenvolver.